Podemos começar assim mesmo, né? Vamos lá? Bem, professor, divulgar o suicídio é a melhor forma de torná-lo menos tabu? Bom, essa manhã, pelo que vocês ouviram de mim, da Cleisla, sim, nós precisamos divulgar, mas nós temos que tomar cuidado como divulgamos, né? Não cometendo vários erros que já são bem conhecidos e felizmente se tornaram raros na grande imprensa. Felizmente se tornaram raros. Mas nós precisamos sim conversar sobre o suicídio e isso não induz o suicídio. Se formos cuidadosos. E na continuação dessa pergunta, há um aspecto bem interessante. Associar o suicídio ao efeito Werther não seria diminuir as causas e a complexidade que leva alguém a se matar? Muito bem, boa pergunta, sinal de que você estava bem ligado. Realmente, suicídio é um fenômeno complexo, né? Não é porque eu assisto uma série do Netflix que eu começo a pensar em me matar se eu já não estava vulnerável, se eu já não estava cogitando isso. Então, há uma série de fatores que se combinam para levar uma pessoa ao suicídio, mas principalmente entre jovens, dependendo de como noticiamos, se é um grande ídolo que morre e a gente exalta a morte, né? Se nós começamos a transformar aquela pessoa num herói, se damos detalhes do método, com certeza há um efeito de imitação. Há um efeito que leva a outras pessoas vulneráveis a se matarem, tá certo? Mas, de fato, a gente não tem que achar que é o efeito Werther ponto, né? Seria simplificar um fenômeno tão complexo, né? Então, vamos lá. As tentativas de suicídio são notificadas ou apenas casos consumados? Olha, há agora uma nova lei que obriga a comunicação, o registro de tentativas de suicídio e mesmo automutilação. Ela tem que ser regulamentada, porque o que adianta a gente obrigar, né? Se tudo isso não é feito com cuidado, a gente vai causar mais mal, vocês concordam? Do que benefício. Mas não há dúvida das autoridades, uma maior sensibilidade ao problema. E de 2017 para cá, o Ministério da Saúde tem se apresentado durante o mês de setembro, com portarias, manifestações, atualização de números. Então, eu diria que nós estamos em um momento em que há boa conscientização. Agora, nós temos que nos capacitar para poder dar conta, porque quando a gente abre uma portinha, né, vem toda uma demanda, e como é que nós vamos dar conta? Então, embora as notificações estejam para se tornar obrigatórias, eu não gosto muito dessa obrigatoriedade, para ser sincero. Notificar obrigatoriamente a automutilação de um adolescente de 12 anos, eu não sei bem como é que esses dados vão ser trabalhados, eu tenho um pouquinho de receio. Existem estudos sobre a taxa de suicídio na população idosa? Sim, vários. De um grupo da Fundação Carlos Chagas, de outro grupo do Oswaldo Cruz, do Rio, e vários trabalhos publicados, e quando a gente pensa em taxa, ainda é a taxa mais elevada. O que é taxa? É número de óbitos para cada 100 mil por ano. Então, a taxa de suicídio entre pessoas com mais de 65 anos ainda é a mais elevada, comparando-se todas as faixas etárias. Agora, os jovens e os adultos jovens já estão se aproximando dessa taxa no Brasil. Agora, em termos numéricos, a maior parte das mortes é de jovens e adultos jovens, porque são as faixas etárias predominantes na população, mais numerosas, tá certo? Acho que eu vou passar agora a palavra para a jornalista Cleisla, porque tem perguntas também, né, Cleisla, para você? O Gabriel perguntou... O Gabriel perguntou o seguinte, na reportagem a gente fala de uma caça. Como essa caça é feita?
Na verdade, os adolescentes, em especial jovens, isso é muito comum em adulto jovem e adolescente, já que o suicídio, numa idade maior, aos 60, durante a aposentadoria, ele se configura de uma maneira diferente. Eles começam a procurar desesperadamente grupos na internet, nas redes sociais, por associação. Então, possivelmente, um jovem que procura um psicopata, ele não tem tanta facilidade em encontrá-lo. Eles entram nesses grupos restritos e a maneira, através de algoritmos, eles vão meio que mudando de fases, né? E aí eles são aceitos em algumas comunidades que têm endereços muito secretos. Por exemplo, uma vez a gente fez uma série de mutilação e foi preciso fazer várias mudanças no computador para aceitar por conta de segurança. Aí você é indicado, igual os grupos de pedofilia. Então, uma pessoa do grupo vai te apresentando e você vai mudando até ter acesso a essas comunidades. E depois essa negociação, né, dos passos da morte acontecem por WhatsApp. Né? Hoje o Facebook já tem mecanismos de identificar alguns algoritmos. Muitas mortes já foram evitadas assim, mas ainda é assim que acontece. Por exemplo, a Maria de Fátima, ela entrou num grupo da escola e quando ela morreu na Lagoa dos Inconfidentes, a polícia descobriu que tinham mais 25 adolescentes da escola no mesmo grupo, planejando morrer nas 2 próximas semanas. Então é mais ou menos assim que acontece. Aí ele pergunta, né, se é pelo Instagram, pelo WhatsApp. Normalmente é por grupos de WhatsApp. Respondi, Gabriel, a sua pergunta? Eu acho que o Gabriel não está mais entre nós. Sobre suicídio na infância, há dados no Brasil e pesquisas? Bem, geralmente as estatísticas oficiais sobre suicídio começam na faixa etária que dos 10 anos até a adolescência oficialmente, de acordo com a OMS, vai dos 10 aos 19. Antes dos 10 anos, a gente não tem dados confiáveis sobre suicídio, porque para a gente poder determinar que uma morte foi suicídio, a autoridade que atesta o suicídio tem que ter certeza a respeito da intenção da pessoa provocar a própria morte. Então, nas crianças, até a noção sobre a irreversibilidade da morte, ela começa por volta dos 6, 7 anos de idade. Então, as pesquisas, as estatísticas, dão dados de a partir dos 10 anos. Mas, de tempo em tempo, a gente ouve falar de crianças mais novas, de 8 anos, 7 anos, que se autoagridem tentando o suicídio. Via de regra, são problemas na dinâmica familiar e que aparece por meio desse ato da criança. Né? Então, a gente tem que ficar bem atento, né, a essas situações, a toda uma dinâmica disfuncional dentro da própria família. Mas não há muitas pesquisas, não, porque é muito raro, né? Principalmente pesquisa populacional, não há. O Danilo pergunta se a internet atrapalha devido à informação rápida, que há 30 anos a gente não tinha internet, o problema era menor. E como era o bullying há 30 anos? Eu posso me ater às questões jornalísticas, né? Eu sempre procuro falar como repórter e não como especialista por causa disso. O que eu ouvi dos médicos é que hoje, por exemplo, a gente sabe que o brasileiro é um dos povos do planeta que mais utilizam a internet. São mais de 6 horas por dia. Isso impacta muito a nossa vida prática, porque isso tem começado muito cedo, entre crianças ainda de colo. Isso interferia na questão da memorização, da maneira de lidar com a realidade e, em especial, o afastamento do contato humano, que é um dos pontos mais importantes de conexão de vida. É importante lembrar também que eu vejo que muitas vezes os pais, eles querem tirar o celular dos filhos, o próprio celular que eles deram, e eu ouvi de muitos educadores uma coisa que eu concordo, é que pais viciados não conseguem educar crianças.
Então, é importante a gente estar ligado a essa questão. Realmente, o abuso da tecnologia tem influenciado e roubado um pouco do tempo das relações verdadeiras, criando uma geração que os psicólogos também chamam de meninos de cristal. Eles são muito poderosos, eles são verdadeiros geeks, mas quando eles se deparam com uma desilusão pequena, uma briga, uma chateação, muitas vezes eles não sabem como lidar. O bullying sempre existiu, era considerado uma chacota, e talvez a gente lidasse melhor com essa questão, porque agora o bullying virtual, se uma menina aparece numa situação de constrangimento e isso vaza na escola ou na universidade, isso é um ponto preponderante para que ela se sinta extremamente humilhada e pode até deixar de frequentar as aulas. Então, o que muda é a intensidade, é muito mais precoce e, com certeza, na minha opinião, a internet tem um influenciador poderoso. Qual a relação do clima frio com a depressão e o suicídio? Bom, em primeiro lugar, em países do hemisfério norte, principalmente na Escandinávia, foi descrita uma depressão que só aparece no frio, por diminuição mesmo da insolação, e o tratamento é banho de luz, digamos assim, é a depressão sazonal. Agora, curiosamente, as pesquisas feitas tanto lá no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, no extremo do hemisfério norte e no extremo do hemisfério sul, nós temos pesquisas no Chile, por exemplo, na Austrália, mostram que o maior número de suicídios ocorre no verão e na primavera. Então, esse é mais um dos mitos, né? E isso ao longo dos anos. Há muitos mitos sobre o suicídio que a gente tira da cabeça da gente, né? E não é bem assim. As pesquisas mostram que o verão vem com mais suicídios, tanto no extremo norte quanto no extremo sul do globo. Mais uma pergunta que eu acho que é bem interessante. A pergunta comenta aqui no vídeo mostrado a respeito de um caso de suicídio na USP. O jovem fala em rede social que ele foi diagnosticado como esquizofrênico. E a pergunta que me fazem é nomear a doença, qual é o impacto que isso tem para a pessoa, né? Uma doença mental grave, como a esquizofrenia, ou olhar para um jovem ou para os pais e dizer, trata-se de um caso de transtorno borderline de personalidade. Qual é o impacto disso? Bom, o impacto disso é enorme, né? Há um estilo de médico que talvez se aproxime mais do norte-americano, que é que chega com aquele avental bem postado e fala, né? Você ouviu bem? Assina aqui que você ouviu bem. Nós temos uma maneira diferente de trabalhar. A gente tem que primeiro entender o que a pessoa tem condições de compreender e então falar na dose e no tempo mais adequado para cada pessoa. Às vezes, dar um diagnóstico alivia o paciente. Uma vez eu li uma frase que fez e faz sentido: quando a gente consegue chamar o diabo pelo nome, ele fica menos feio. Você já ouviu essa palavra? Essa frase? Mas não é sempre assim que ocorre. Às vezes uma pessoa fala, então tudo isso que eu tive é a crise de pânico. Que alívio. Às vezes o diagnóstico traz um alívio porque ele organiza mentalmente alguém que já está muito desorganizado e apavorado. Mas nem sempre é assim que a coisa acontece. Um diagnóstico como esquizofrenia, né? Como um diagnóstico de um câncer muito grave, a gente tem que dosar o que cada pessoa consegue ouvir e ir com muito cuidado, tá certo? Com muito cuidado. O Christopher fala sobre a importância e a relevância da depressão como um gatilho para o suicídio. Eu acho que o Dr. Neuri pode responder melhor isso, mas também o que eu aprendi fazendo o livro é que o primeiro passo é diferenciar a tristeza, né, que é um sentimento corriqueiro da vida, com a depressão, que é uma doença psíquica grave e atinge 300 milhões de pessoas no planeta. A depressão é uma doença incapacitante e, no caso da depressão, enquanto vários cursos e vários livros e vários autores de autoajuda te sugerem a ter coragem, vencer o seu lado fraco,
autoestima não cura a depressão. Depressão é uma doença que precisa de um tratamento baseado num tripé, que é a terapia, um psiquiatra e a espiritualidade de cada um, seja qual for. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que tem sido noticiado, onde uma pessoa que tenta suicídio ou comete é considerada uma pessoa fraca, uma pessoa que não reage, e isso é uma falácia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a repetição desses mitos que são extremamente prejudiciais e podem causar numa pessoa vulnerável o desejo de se matar. Bem, há algum lugar que faça atendimento ou dê suporte para quem perdeu alguém por suicídio? Sim, existe. Nós temos uma organização não governamental que dá orgulho para a gente, que é o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV. Existe desde 1962, é uma entidade baseada no voluntariado. Há um treinamento muito cuidadoso de pessoas que se dispõem a atender telefonemas sigilosamente, no anonimato, ou hoje também teclar por chats na internet. Então, o telefone 188 é nacional, 24 horas por dia, e uma pessoa desesperada pode ligar. Como uma evolução de seu trabalho social, o CVV criou os grupos de apoio a sobreviventes do suicídio, entendendo-se por sobreviventes os familiares e amigos enlutados. Então, se você entrar na página cvv.org.br, você vai ver que em São Paulo e em várias cidades do Brasil já existem esses grupos de apoio. A abreviatura é GAS, né? Grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio. Uma outra pergunta: além dos telefonemas, que outras prevenções a família e a sociedade podem fazer para ajudar quem tentou o suicídio? Olha, são muitas coisas, né? Quando a gente dá assim, uma palestra como a que eu dei hoje, a gente pinça alguns casos, alguns exemplos, mas são muitas coisas. Esses telefonemas, como eu expliquei, eles eram mais uma reação nossa diante do conhecimento de que a maioria das pessoas, depois de tentarem um suicídio, desaparecem do mapa. Elas não procuram ajuda. Elas falam, foi uma bobeira, é melhor pôr uma pedra, é melhor esquecer. Então, os telefonemas eram até para ajudar a pessoa a mudar para si próprio o próprio discurso, encontrando um significado e dessa maneira procurar ajuda. Agora, outra pergunta que me fazem é, não é tão fácil encontrar ajuda. Não é mesmo, né? É muito difícil você encontrar hoje no Brasil serviços na área da saúde mental que possam dar conta adequadamente de uma crise suicida. Como também é muito difícil você conseguir uma internação psiquiátrica urgentemente. Nós saímos de uma época em que havia manicômios e muito desrespeito ao ser humano, e estamos agora numa época em que faltam leitos psiquiátricos, faltam serviços de emergência psiquiátrica adequados, né? E faltam também ambulatórios que possam oferecer psicoterapia e outros tipos de atendimento. Porque quando um jovem tenta o suicídio, não é só ele que precisa de apoio, toda a família precisa de apoio, né? Então nós precisamos, com a maturidade da sociedade, exigir que esses serviços também sejam disponibilizados, porque o acesso a serviços de saúde mental também diminui o número de suicídios. Há uma parcela de suicídios que a gente consegue evitar se nós conseguirmos tratar direitinho transtornos mentais. Como eu disse, não todos os casos, né? Outra pergunta que me fazem é sobre os sinais também. Nesse mês de setembro, há muitas pessoas que vão aparecer dizendo os sinais que os suicidas dão antes de se matar. Por favor, levem em conta as mudanças que você observa num filho, num colega, num aluno, aquelas mudanças que se mantêm ao longo do tempo, as postagens, as frases, levem em conta. Mas dizer que toda pessoa que se mata dá sinal é culpabilizar demais familiares que estão ouvindo essas comunicações e que perderam pessoas assim, de surpresa, sem haver o menor sinal. Eu, como psiquiatra, já tive que enfrentar a perda de pacientes em que eu não desconfiei que eles fossem se matar. E eu que sou treinado nessa área. Então, vamos
ser muito cuidadosos com essas frases absolutas, essas verdades absolutas que a gente fala. Cada caso realmente é um caso, tá bom? Tem aqui a última pergunta da Kelly, e coincidentemente eu falei sobre isso ontem. A Kelly pergunta se nós já sabemos o impacto da campanha do Setembro Amarelo nos índices de suicídio, se não é perigoso essa estratégia. Ontem mesmo eu falei sobre isso, e eu acho que ou a Unicamp ou a USP deveria fazer um levantamento sobre isso, porque eu acho que neste período é possível que os índices sejam diferentes dos outros meses, porque é o que nós já falamos, falar sobre é muito importante. Falar de suicídio não gera suicídio em pessoas que estão bem, mas falar de suicídio de uma maneira desastrada, jogando uma bomba naquela pessoa, sem a menor condição de auxiliar e de encaminhar, na minha opinião, isso pode aumentar o risco em pessoas vulneráveis. Então, eu acho que além de campanhas não só de informação, que é muito que a gente vê, e eventos, eu acho que nós deveríamos fazer uma grande rede de voluntários, aumentar o serviço do CVV, cada um na sua área, né? A gente tem a impressão que para ajudar a gente tem que sair da casa da gente, nada difere o templo da oficina, né? Então, cada um de nós, dentro da sua escola, dentro da universidade, podia fazer o seu papel, porque realmente eu acredito que durante o setembro seja possível. Eu não tenho nenhuma pesquisa, eu nunca vi, mas é possível que exista um aumento no número de casos. É um tema a ser estudado. Olha, eu tenho várias perguntas, mas eu selecionei algumas, e tem uma que eu acho que diz respeito a esse nosso encontro, né? Como mudar a cultura universitária e ter também mais profissionais de cuidado contratados pela universidade. Na unidade em que trabalho, há apenas um psicólogo e o escritório de saúde mental não tem equipe contratada, não tem conseguido dar conta, etc. Olha, isso é um grande problema, né? Em primeiro lugar, eu participei da direção, da criação de 2 serviços na Unicamp. Um serviço que atende toda a universidade, isso foi há muito tempo atrás. Eu participei por 7 anos da direção do SAP, Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante. O SAP foi criado há 40 anos na Unicamp. Nós temos uma tradição de pesquisa na área de prevenção do suicídio na Unicamp. À tarde vocês vão ouvir o Roosevelt. O Roosevelt foi meu orientador. Então o Roosevelt é o meu pai acadêmico. Ele vai falar com vocês à tarde e vocês vão gostar muito dele. E depois eu participei do GRAPEME, Grupo de Apoio Psicológico aos Estudantes de Medicina, Residentes, etc. Bom, o que eu posso dizer é que a universidade não vai dar conta daquilo que o restante da sociedade não está conseguindo prover em termos de saúde mental, né? Cobra-se a mesma coisa das escolas em geral, né? Quer dizer, a escola não dá a educação que os pais não dão dentro de casa. Então, a universidade ela tem que ter serviços que acolhem, que detectam os casos mais graves e talvez aumentar uma rede de profissionais que se proponham a atender estudantes por preço simbólico ou de graça, e também contratar profissionais. Estava conversando hoje com o professor Andrés. Na Unicamp, como os serviços são um pouco mais antigos, nós temos também estágios. Selecionamos muito bem profissionais de psicologia, de psiquiatria, e esses estagiários ajudam no atendimento, né? O serviço da Unicamp, o SAP, que é o serviço maior, tem 13 profissionais de psicologia e não dão conta. E eu tenho a impressão de que se nós tivéssemos 30, não dariam conta. Nós sempre vamos ter que ter critério de tempo em que uma pessoa permanece em psicoterapia. Na Unicamp nós decidimos que por mais do que 6 meses nós não ofereceríamos psicoterapia, só em casos muito discutidos em reunião clínica e muito selecionados, né? Nós também não conseguimos dar conta das demandas de atendimento psiquiátrico entre alunos da universidade. Gente, uma universidade como a USP, como a Unicamp, é maior do que muitos municípios brasileiros. Nós não conseguimos dar conta plenamente. Então, prevenção de suicídio se faz por meio de uma rede de serviços. Ninguém sozinho vai conseguir dar conta. Agora, a ideia de a USP aumentar o número de profissionais que vão atender alunos é uma ideia que eu tenho certeza que está no planejamento da universidade.
temos que ver até onde isso vai ser viável em termos financeiros, em termos políticos. Nós não estamos numa boa época para as universidades públicas, né? Mas eu tenho certeza que essa é uma prioridade. O fato da USP estar fazendo esse evento é um sinal muito claro, né? Ninguém faz um evento desses para não ter um compromisso ao final do evento com a comunidade acadêmica. Para encerrar, então, a gente vai ter uma pergunta muito importante do Edson. Ele disse o seguinte: Cleisla, nós temos a orientação da OMS com relação aos cuidados em divulgar os casos de suicídio na internet. Só que agora todos são repórteres. Como você vê essa situação? Eu vejo com muita preocupação. Por um lado, é muito bom que todos sejam repórteres, porque a gente tem aí mídia ninja. Graças a essas mídias alternativas, a verdade chega em qualquer lugar, sem nenhum tipo de retaliação ou de tendenciosidade. Então, eu adoro as mídias alternativas, os grupos que se criam dentro das universidades e que botam tudo mesmo na rede, e aí as pessoas podem questionar, tendo o direito a não ter uma verdade única, já que ela não existe, né? Mas, por outro lado, essa mesma mídia alternativa, que aí não se trata nem da mídia, são pessoas que rapidamente se apressam a publicar vídeos. A última vez que a gente viu isso foi na escola Raul Brasil, onde os vídeos da escola, né, do massacre da escola, foram divulgados quase em tempo real. E, num primeiro momento, as emissoras não iriam divulgar as imagens. Mas aí cria-se uma grande discussão. Como nós vamos esconder se já está aí? Todas as TVs já deram, a internet já deu. Então, assim, quando perde-se o controle editorial, perdeu-se o controle. Isso nós nunca vamos conseguir combater. A única alternativa é sermos muito coerentes com o que acreditamos. Se você não compactua, não passe para frente, né? Eu acho que formando uma ideia de comunidade de que suicídio pode gerar suicídio, aquela imagem pode aumentar uma ideação, a gente cria um patrulhamento, por exemplo, às vezes no nosso grupo mesmo, as pessoas não são obrigadas a saber sobre isso, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse papel de não republicar, não repostar, bater firme na informação correta. Agora, os deslizes, isso a gente nunca vai ter controle. Muito obrigada, gente, por nos ouvir e por estarem aqui. Convidamos o professor Andrés Antunes, coordenador do Escritório de Saúde Mental, para as suas considerações, finalizar as palestras da parte da manhã. Caro Neuri, Cleisla, muito obrigado por tudo que vocês nos proporcionaram nessa manhã, e a todo o público também. É muito importante, né, essa questão de não culpabilizar as famílias e principalmente os pais pelo acontecido, pelo trágico acontecido. É verdade que a biografia pessoal, ela é importantíssima e nos marca muito, mas outras situações nos marcam talvez ainda mais, principalmente nessa época da juventude. O professor Neuri falou que cada caso é um caso. Eu concordo plenamente. Eu sou um clínico. Algumas das perguntas colocaram que o escritório de saúde mental não dá conta, mas eu gostaria de trazer algumas informações importantes para vocês. Quando nós começamos a acolher os alunos, em julho do ano passado, depois de um mês, nós soubemos, pela imprensa, de 4 suicídios em nossa universidade. E o escritório de saúde mental foi fortemente atacado por questões ideológicas, políticas, científicas, epistemológicas, como queiram pensar. E eu dizia, é um bebê que tem um mês de existência e já está sendo atacado. Vamos com um pouquinho de calma.
Hoje esse bebê cresceu. Ele tem 1 ano e 2 meses. Nós acolhemos cerca de 240 estudantes. Quando falam que o escritório de saúde mental não dá conta, e eu me lembro de cada estudante que está lá, sendo ouvido por 1 hora, ele falando da sua vida, ele falando dos seus sentimentos, tendo talvez a possibilidade de ser compreendido por alguém que está de fato interessado pelo que ele tem a dizer, isso não é pouca coisa. Não é apenas uma triagem, não é apenas um atendimento, é um encontro. Um encontro que pode mudar a vida de uma pessoa. A Cleisla falou da Escola Raul Brasil. No mesmo dia, eu estava indo para a USP de Pirassununga fazer um trabalho lá via escritório de saúde mental. E eu fui contatado pela reitoria porque o governador do estado estava pedindo ajuda para o que estava acontecendo naquele momento. Eu consegui contatar a diretora do Instituto de Psicologia, a professora Marilene Proença. No mesmo dia, 7 psicólogos foram até lá. No outro dia, mais 8 psicólogos. Profissionais da Faculdade de Medicina, voluntários. Foram contratados 40 psicólogos por concurso público para trabalharem nos próximos 2 anos. Isso é muito significativo. Com relação ao escritório de saúde mental, gostaria de fazer alguns agradecimentos que são muito importantes que fiquem registrados. Primeiro, ao professor Varran Agopian, que esteve aqui abrindo, né, esse simpósio, ao vice-reitor, professor Carlos Hernandes, que também muito interessado em poder fazer o melhor pelos nossos estudantes, o chefe do gabinete da reitoria, professor Gerson Tomanari. Nós começamos a pensar no apoio psicológico e psiquiátrico ao aluno em setembro de 2017, muito antes de aparecerem os 4 suicídios noticiados pela Folha de São Paulo. Eu agradeço a equipe da Pró-Reitoria de Graduação, especialmente em nome de Luciana Delfine de Campos, em nome de quem agradeço toda a equipe de apoio, né, que tem possibilitado esse simpósio, Rodrigo, Anderson, entre outros, do Núcleo de Mídias Digitais. O escritório de saúde mental não está sozinho, ele está com a superintendência da assistência social. Nós temos 8 assistentes sociais para 40 mil alunos. Juntando o campus do Butantã com os campi do interior, que são 8, nós temos 90 mil alunos em nossa universidade. Eu vou visitar agora em setembro uma universidade americana que tem 38 mil alunos, que conta com uma equipe de 100 profissionais de saúde mental, entre psicólogos e assistentes sociais e psiquiatras. Agradeço a equipe do Acolhe USP, que tem trabalhado em parceria e sob coordenação de Marília Rita Ribeiro Zalaf, aos psicólogos Felipe Bushman e Júlio Henrique, aos assistentes sociais Grace Cristina de Oliveira e Rodrigo Mendes Barbosa, aos professores do Instituto de Psicologia, que têm oferecido muito apoio, muita ajuda, a diretora Marilene Proença, ao professor titular Gilberto Safra, aos professores doutores Maria Lívia Tourinho Moreto, Pablo Castanho e Daniel Cooperman. E também ao professor subsidiário, o psiquiatra Francisco Lutufo Neto, professor que está no Instituto de Psicologia e também faz parte do Instituto de Psiquiatria, e eu agradeço também ao professor Eurípides Miguel, do IPQ. Ao superintendente do HU, professor Paulo Margarido, e toda a equipe de psiquiatras, que tem ajudado os alunos na medida do possível. Aos seguintes colaboradores do Escritório de Saúde Mental:
a pós-doutora Sônia Parente, aos psicólogos Luiz Cláudio e Soraya Bido, Renan Carletti, doutorando, Camila Moraes, mestranda, Clius Vieira de Freitas, psicólogo formado aqui no Instituto de Psicologia e nosso egresso, ao psiquiatra da Santa Casa, Júlio Acúrio, ao doutorando Tomás Ossa, a doutoranda Érica Colombo, a doutoranda Thaís Marques, a pós-doutora bolsista da FAPESP, Nara Helena, a Érica Colombo também é bolsista da FAPESP, fazendo trabalho no escritório, a pós-doutoranda Luciana Chauí, a Natália Takiguchi, que está aqui presente, a Mariana Arruda, também doutoranda, Wilson Bueno Alves, ex-aluno da FEFELESH, psicólogo formado por uma universidade privada, ao doutorando André Luiz de Oliveira e ao doutorando Cláudio Akimoto. A equipe não é pequena. E o Escritório de Saúde Mental tem trabalhado também com a FZEA da USP de Pirassununga. Eu cito a presidente da comissão de graduação, professora Giovana Tomaso, que a gente tem feito também uma ampliação do Escritório de Saúde Mental lá, ao professor Homer Savastano Júnior, a Faculdade de Direito, o professor Nuno Coelho, que estava aqui presente nessa manhã, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, em nome da diretora Maria Helena Pelucci, ao Instituto de Matemática e Estatística, com seu diretor Júnior Barreira, ao Escritório de Carreiras, com a professora Tânia Casado, que tem sido um modelo para o Escritório de Saúde Mental, ao Escritório de Atividades Esportivas, do professor Júlio Serrão, a Maria Cecília Losquiavo dos Santos, da FAO, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em nome da diretora Margarete de Castro. Eu estive lá trabalhando também. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em nome da professora de Química e presidente da Comissão de Graduação, Ana Paula Ramos. A Escola de Engenharia de Lorena, o professor Hugo Ricardo, presidente da Comissão de Graduação. A FEA de São Paulo, em nome do professor Wilson Amorim. A prefeita do campus de Ribeirão Preto, professora Cláudia Passador, aqui presente, também tem nos ajudado bastante a pensar. A EASH, a USP da Zona Leste, em nome dos seus diretores Mônica e Ricardo. A Superintendência da Guarda Universitária, professor Vicentim. E ao representante da Guarda Universitária também, o Alexandre. Um grande abraço, com quem temos trabalhado em momentos muito difíceis, inclusive noticiando a perda, a morte de estudantes para a família. A diretora da Poli, a professora Liede Bernucci. Aos diretores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, professora Primavera e Eufriede, estava aqui presente também. Ao Instituto de Física, tanto de São Paulo quanto de São Carlos, a Rádio USP e principalmente aos alunos do Grêmio da Escola Politécnica, aos CEAs da FEA e de outras unidades, ao Diretório Central de Estudantes, a todos os alunos. O Escritório de Saúde Mental está sendo formado com cada pessoa que vai até lá. E todo aluno, graduação, pós-graduação e mobilidade internacional é rapidamente acolhido. E agora a gente está tendo a possibilidade de encaminhamentos para pesquisa. Toda pesquisa clínica envolve um cuidado. E às vezes, o que eu percebo é que no âmago de cada jovem tem um anseio em procurar alguém para poder se expressar, para poder desenvolver aquela semente que ainda não foi possível. Diz o meu amigo, professor Gilberto Safra, nas piores adversidades, o ser humano se desenvolve. Gostaria de uma salva de palmas para os nossos convidados, professor Neuri Botega, Clesa Garcia, e muito obrigado pela presença de vocês.